Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos que estão dentro do seu lar, nós convidamos para que fiquemos em pé, para nós fazermos uma oração, dando início à escola dominical, a escola bíblica dominical, do dia 24 do mês 5 do ano 2020. Quero convidar aqui o pastor para fazer essa oração introdutória, e logo em seguida o diácono Cláudio estará fazendo os procedimentos da continuidade da escola dominical. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimentar a todos os irmãos também que nos assistem nesta manhã, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Vamos estar fazendo uma oração neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Seu nosso Salvador Jesus Cristo. Entregamos nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas, a vida da tua igreja, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, usando, meu Pai, nesta manhã, o nosso pastor que vai ministrar esta lição. Ó Senhor, a equipe, meu Pai, que está na frente desse trabalho, e que a tua igreja, meu Pai, venha ser edificada, venha ser renovada, meu Pai, nesta manhã, através, Senhor, da Tua palavra, que o Teu Espírito, meu Pai, esteja visitando, Senhor, a cada membro, ó Senhor, a cada cristão, Senhor, que estão no seu lar, ó Senhor, com os ouvidos, meu Pai, abertos, ó Senhor, e o seu coração quebrantado, para ouvir a Tua palavra, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos que se encontram em casa nesse momento. E para aqueles que creio que essa live, essa transmissão vai estar chegando em muitos lares, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, um bom dia, e para aqueles que já são crentes, a paz do Senhor. Nessa manhã de domingo, do dia 24 de maio de 2020, damos início à escola dominical. Mais uma lição de número 8, que tem pelo título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 24 de maio de 2020. Vamos fazer a leitura agora do texto áureo. Texto áureo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Se encontra em Efésios capítulo 2, e o versículo 20, o texto áureo. E a verdade prática fala o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, pegando a sua Bíblia, quem estiver em casa e quiser acompanhar nessa manhã, essa aula, esse culto de ensino nessa manhã de domingo, pegue a sua Bíblia e abra aí, porque nós vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Mais uma vez, Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Efésios 2, e o versículo 20, diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Versículo 21. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. Agora,
Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-se-eis ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-eis ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, amém? Então essa foi a leitura bíblica em classe. Eu vou estar passando agora para o pastor Montalvão, e o objetivo nessa manhã dessa lição, o objetivo geral, é ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos fazer uma oração. Vamos orar agora para que o Senhor venha nos abrir o entendimento e o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, nos traga a revelação nessa manhã. Soberano Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã o teu Espírito, Senhor, venha ser sobre cada um de nós, no pastor que vai estar ministrando a palavra, e em cada um membro da tua igreja, o Espírito da verdade, do conhecimento, o Espírito da ciência, para nos trazer a revelação, o conhecimento da tua palavra, e para que nessa manhã o teu nome, Senhor, venha ser edificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para o crescimento, para que nessa manhã esse estudo, esse ensinamento traga para nossas vidas, de cada um de nós, mais o que precisamos conhecer do Senhor Jesus Cristo. Que não estamos aqui, meu Pai, para ouvir simplesmente uma mensagem de um homem, mas a mensagem que vem direto do coração de Deus, que o Senhor estará usando o teu servo, o pastor Montalvão, para estar transmitindo a tua palavra para o teu povo nessa manhã. Glória a Deus, amém. Graças a Deus por mais uma escola dominical, que Deus nos dá essa oportunidade de estudarmos a palavra dele. Quero dizer para a igreja que está em casa que a nossa vida deve estar edificada na palavra do Senhor. Ela é a base da nossa vida espiritual, ela é a base que nos estrutura com mais segurança para as coisas do reino de Deus. Todos nós sabemos que a nossa passagem aqui por esse mundo é muito rápida, mas nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, alicerçados na palavra dele, têm a vida eterna com Cristo Jesus. E isto é, para aqueles que perseverarem até o fim, para estes estarão gozando da vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos aqui o texto áureo, conforme foi lido, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Edificados. Quem que foi edificados? Os irmãos sabem muito bem o que é uma estrutura de uma edificação, né? É a base, é o fundamento aonde leva todo o peso, por exemplo, de uma construção. E quando esta base ela é bem alicerçada, é bem edificada, pode acontecer o que acontecer. A casa não irá
ser diluída, não irá ao chão. Portanto, a nossa vida deve estar estruturada dentro da palavra de Deus da mesma forma. Né? Vamos agora abordar os objetivos. Objetivo geral. Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos, tópico 1, tópico 2 e o tópico 3, diz: Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento, em nós, por meio de Jesus, nós somos o templo, então, do Espírito Santo. A doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Templo do Espírito Santo, devemos viver em santidade. Se a gente observar a trajetória de Cristo como o exemplo de uma vida de integridade para com Deus, nós observamos: Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador, ou seja, tanto os profetas e os apóstolos testemunharam, não só testemunharam, mas também ensinaram sobre este edificador. Quem é esse edificador? O edificador é o Senhor Jesus. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em Cristo, em que Cristo é a pedra angular, pedra de esquina. Isto é, a pedra principal. E o ensino dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são fundamento erguido sobre esta rocha ou sobre esta pedra angular. Então nós temos aqui, nós observamos que o ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas, e você pode dizer, mas os profetas não viram Cristo. Não viram, mas eles não falaram deles, eles falaram pela revelação do nosso Deus, falaram pelo Espírito Santo. É evidente que eles iam falar de coisas que ainda ia acontecer, o caso da vinda de Cristo a esse mundo. Graças a Deus por isso. Portanto, tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou. O passado, que os profetas ensinaram, e após Cristo. Então, os apóstolos foi baseado no que Cristo ensinou para eles. E os profetas, que foi antes de Cristo, e Cristo viera, então, ensinou a mesma coisa, e viveu e praticou a mesma coisa. Nós podemos observar que Cristo foi realmente o exemplo singular para seguir todos os ensinamentos que os profetas trouxeram. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios 2, versículo 13. Ou seja, a igreja foi formada através da reconciliação, essa reconciliação foi efetivada na cruz. Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Efésios 2, versículo 21. Né? E a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos. Veja bem, a pedra angular é o Senhor Jesus. E o fundamento, né, é a doutrina dos apóstolos e o fundamento dos profetas. E baseado em Cristo é o testemunho dos profetas e o fundamento, então, do que os apóstolos pregaram, do que os apóstolos ensinaram. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, né? Efésios
2, versículo 22. E assim, nós iremos ver nesta lição cada um desses aspectos. Mas você já imaginou? Nós vamos falar sobre a questão do tabernáculo ligeiramente, posteriormente, para você ver a questão do tabernáculo anterior. E hoje, esse tabernáculo é a sua vida quando você se torna templo do Espírito Santo de Deus. No santuário judeu, o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus, ou seja, era o exclusivismo. Quando o tabernáculo foi construído no deserto, na trajetória dos hebreus, a sua saída lá do Egito, e que Deus deu o protótipo para Moisés e que ele viera edificar o tabernáculo, e dali ele se tornou um símbolo exclusivo, exclusivismo para somente a nação judaica, somente para o povo de Deus, o povo de Israel. 1 Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 20, está abordando sobre essa situação. Agora, era liberado para o estrangeiro, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. No versículo 24, 14, dessa carta aos Efésios. Então veja assim, ele é exclusivo, exclusividade. O estrangeiro não tinha o direito, né, de acessar ou de adentrar ou ter a participação de todo o ritual judaico, né? E em virtude disso, era como se fosse uma grande inimizade. Inimizade quer dizer separação, uma barreira que havia entre judeus e os gentios. E agora vamos ver, será que essa barreira foi quebrada? Será que essa barreira do acesso a Deus, ela perdura até hoje? Veja bem, quando Cristo morreu, quando Cristo foi levado à cruz, morreu, essa barreira, ela foi diluída, ou seja, esta barreira foi quebrada, né? Porque aí houve então a reconciliação de ambos os povos, tanto o judeu como Cristo. Aí você pode dizer assim, mas os judeus, são judeus, nós não vamos dizer, judeus ainda não aceitou, ele não aceitou Cristo ainda como um povo-nação, mas é evidente que há muitos judeus, são milhares de judeus, que já aceitou a fé em Cristo Jesus. Então, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Que humanidade é essa? Capítulo 2, o versículo 18 ao versículo 19. Que humanidade é essa? A igreja do Senhor Jesus. Portanto, hoje, nós podemos dizer que há três povos, né? Gentios, aqueles que ainda não fizeram uma aliança com Cristo, os judeus e a igreja. São três povos distintos que ainda há sobre a face da terra. Mas vai chegar um dia que só vai haver um povo só, né? Vai chegar o dia que só haverá um povo só. O templo judaico, hoje, no caso, em virtude de Cristo ter feito essa reconciliação, o templo judaico hoje perdeu toda aquela relevância, ou seja, das inimizades, das proibições, perdeu toda aquela relevância. Os judeus ainda continuam com o seu mesmo ritual, com a sua mesma prática litúrgica, mas o céu, a porta do céu foi aberta por Cristo Jesus para todos quanto quiser chegar a Deus. O Senhor Jesus hoje é a porta que nos leva à presença do Senhor. E em virtude disso, tornamos o templo da habitação de Deus através do Espírito Santo em nossa vida, em nossas vidas. Os que pertencem aqui são comparados a um edifício, ou seja, nós hoje somos comparados a um edifício, onde Deus habita, né? Onde Deus habita através do Espírito Santo. O ensino apostólico também nos lembra
sobre a situação de um personagem lá do Velho Testamento, no caso Salomão. Quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus, 1 Reis 8, 27. Salomão fez o templo, mas o Senhor mesmo falara que ele não habita em templos, né? Mas ali ficou como memória para o povo judeu, aonde o povo judeu se reunia e podia estar cultuando a Deus, estar cultuando o Senhor Deus, o nosso Deus. E é diferente no caso hoje. Hoje é totalmente diferente, porque nós somos o templo do Espírito de Deus, né? E reafirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Atos 7, versículo 48, e ainda conferindo Atos 17, versículo 24, abordando sobre a questão de Deus. Às vezes as pessoas constroem suntuosos templos, é evidente que é interessante, mas Deus habita dentro do crente, na vida do crente. Deus habita através do Espírito Santo. Os templos e as casas, somente aonde nós nos reunimos para nos congregarmos, para que nós possamos ter aquela participação. Que participação? A nossa comunhão na vertical e a nossa comunhão na horizontal, ou seja, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Graças a Deus. Os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, né? Onde o Espírito de Deus habita. Em que eles, no caso nós, somos pedras vivas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nós, no caso, nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro 2, versículo 5. O que quer dizer isso? O Espírito de Deus habita, em que eles, no caso, os crentes, os judeus ou gentios, que nos tornaram-nos o templo onde o Espírito de Deus habita, nesse caso, nos tornamos pedras vivas em um edifício espiritual. Que edifício espiritual? Jesus Cristo, o Senhor. Na arquitetura, trazendo aqui a ilustração sobre a questão de construção, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. A questão de construção, então tinha uma pedra que ela era fundamental, ela era a base, né? Portanto, ela era a pedra fundamental. Cristo hoje é a pedra fundamental para a igreja do Senhor. Cristo hoje é a pedra fundamental para aqueles que servem a Ele e que têm realmente aderido, ou seja, que têm feito uma aliança com Ele. Ele hoje, o nosso Senhor, Jesus Cristo, é a nossa pedra angular, a pedra principal da igreja do Senhor. E é por Ele que a igreja perdura, e a igreja só deixará de existir aqui quando Ele vir buscar a sua igreja. Porque lá em Mateus 16, versículo 16, fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vem muitos embates, vem muitos problemas, vem muita dificuldade. No passado, nós sabemos o quanto a igreja, por tantas dificuldades que a igreja passou na questão de perseguições e martirizando muito dos irmãos, mas a igreja está em pé, a igreja continua caminhando, porque o diabo e o mundo não tem poder para derrotar a igreja do Senhor. Não tem poder para levar a igreja ao nada. E quando quiserem, nós sabemos que Jesus estará
e a igreja, sabemos que a igreja estará com o Senhor Jesus Cristo. No caso, ela era posta no canto do prédio, no caso a pedra angular, para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Então essa pedra tinha esse objetivo. Então nós trazemos aqui, é uma analogia de a questão de uma construção, e a gente pode trazer essa analogia para a nossa vida espiritual. Ela é posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Ou seja, qual é o canto que hoje nós podemos dizer que o Espírito de Deus fica? Nos nossos corações, na nossa vida, né? Para afirmar e nos unir, para afirmar e unir toda a estrutura e manter, no caso, as paredes em linha reta. Crente tem que andar em linha reta. Hoje, se o crente bobear, se o crente errar, tome cuidado, porque poderá perder o caminho do céu. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, ou dessa, é uma das escavações no local do templo, né, em Jerusalém, foi encontrado um monolito, né, com cerca de 12 metros de comprimento. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Edifica a sua casa sobre a rocha. Está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Jesus traz uma parábola sobre a questão, e ele está enfatizando quem? Ele está enfatizando a palavra, né? Está enfatizando a palavra. A identificação de Cristo como uma pedra angular remonta o quê? Uma profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, Marcos 12, versículo 10, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos 4, versículo 11, 1 Pedro 2, versículo 7. Portanto, veja, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E podemos trazer uma síntese desse primeiro tópico. Em Cristo, um novo conceito de santuário é constituído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Você está edificado em Cristo? Como é que está a sua vida? Você está edificado nele? Você é um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal? Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, se estiver ao alcance aqui dessa live, ainda há tempo para você, né? Ainda há tempo para você. A ser necessárias para liderar a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao reconhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Uma pequena parte aqui da síntese do tópico, desse tópico que foi abordado. E nós estamos chegando agora no terceiro tópico, edificados para a morada de Deus, né? Edificados para a morada de Deus. O edifício bem
ajustado. O edifício bem ajustado. Todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, né? Todo edifício edificado, bem ajustado, cresce. Indica que a nossa vida é um processo contínuo. A gente não pode parar. Quanto mais aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, nós temos, né, a maior comunhão com Ele. Então é um processo contínuo de desenvolvimento. Nós estamos falando de desenvolvimento espiritual, de comunhão, de vida, de consagração, de intimidade com Deus. Deus, quando fez o homem, Ele não fez o homem para que o homem fosse separado dele e que ele não pudesse ter o contato de dialogar com o homem. Não. Deus fez o homem e Deus tem o maior prazer de estar próximo ao homem, orientando o homem, conversando com o homem. E se você voltar lá para o primeiro livro, o livro de Gênesis, o livro das origens, o livro da criação, você pode observar que assim que Deus criara o homem, Adão e Eva, Ele estava constantemente, ou sempre estava conversando, dialogando, ia visitar o homem, conversar com ele, orientar. É aquela questão da intimidade, porque ele estava no estágio de inocência, né? Da mesma forma como Deus aproximava de Adão e Eva, conversava com eles, a mesma forma Ele quer estar próximo a você, quer conversar com você, quer ter intimidade com você. Agora, assim como Adão afastou de Deus, às vezes nós também nos afastamos de Deus pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Mas nunca é tarde da gente buscar e aproximar do Senhor de forma nenhuma. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, né? A harmonia, o edifício precisa estar em harmonia. E quando fala em edifício, nós observamos uma outra coisa na questão da construção. O edifício ele não é construído somente com tijolo, vai vários outros elementos que fazem parte daquela construção. Nós observamos, desde a base da estrutura, vai o ferro, vai a areia, vai o cimento, vai a brita e posteriormente vai o tijolo. Quer dizer, é um conjunto de elementos para que o edifício se torne, para que ele seja edificado. Isso fala que todos esses elementos eles vivem harmônico, tem harmonia. Fala assim, a igreja do Senhor, quando o Senhor tirou a igreja para fora, tirou a igreja do mundo, trouxe para Ele, é para que a igreja vive também em harmonia. Esse edifício tem que estar harmônico, tem que estar ajustado, né? Esse edifício tem que estar ajustado. Só quem vai subir e só quem vai estar com Cristo, se estiver dentro dessa harmonia. Colossenses 2, capítulo 2, e o versículo 2. E 1 Coríntios 1, versículo 10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo, né? A igreja, para crescer, tem que estar bem ajustada em Cristo. Observe que uma igreja dividida, como que ela crescerá? Se cada um quer ter a sua postura, quer ter o seu entendimento. Mas quando a igreja está harmônica, tem harmonia, ela tem
o alvo, todo mundo quer ter o alvo, mas ela tem um alvo e tem um objetivo que todos trabalhem em prol daquele alvo e até chegar, até alcançar aquilo que realmente estão buscando. É assim que as coisas crescem, é assim que as coisas andam, é assim que nós podemos prosperar como igreja do Senhor aqui. Porque não depende de Deus, depende de nós. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente, né? Como filho obediente. E passa a evidenciar o fruto do Espírito, né? E passa a evidenciar. Daí vai produzindo. Se o Espírito está nele, se o Espírito Santo está nele, se o Espírito Santo é quem determina, é quem direciona, é evidente que esse mesmo Espírito é quem vai realmente fazer com que nós venhamos produzirmos frutos para o reino do Senhor. E graças a Deus. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Esse desenvolvimento ele vai prosseguir até alcançar a medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Todo crente bem ajustado, ele torna-se o templo santo do Senhor. Não precisa você ir mais atrás do tabernáculo construído pela mão do homem, mas você precisa realmente você ser esse templo. E aqui não está excluindo que você não deve ir para a igreja, que tem muitos aí que estão dizendo que não há necessidade. Isso é pura heresia, pura heresia. Quem lê a Bíblia, quem lê o Novo Testamento, entende perfeitamente que os irmãos se reuniam, os irmãos estavam juntos, ou seja, a igreja estava junto. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Ou seja, Deus, somos a morada de Deus pelo o Santo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. A palavra, no caso aqui usada para templo, é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Lá no tabernáculo tinha os três compartimentos. Tinha a primeira entrada, tinha o lugar santo, o lugar santo do santo. O sacerdote poderia chegar até o lugar santo, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício para a nação judaica. Mas antes dele adentrar, ele tinha que santificar sua vida para que pudesse chegar até o lugar santíssimo. Hoje, irmão, por isso que a palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 2, fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Portanto, hoje, aquela barreira, quando Cristo deu o brado, tudo está consumado. Quando o Senhor deu esse brado, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, abriu. E o homem passou então a ser a habitação do Santíssimo, graças a Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo, né? Templo santo. 1 Coríntios 3,16. E será que, para que nós possamos ter essa comunhão e se tornar santo, o que precisamos para ser esse templo? Separado do pecado. Um dos pontos. Separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade.
em santidade. Separado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Como estamos? 1 João, capítulo 1, versículo 7. João aborda sobre essa questão. Se temos paz uns com os outros, aí fala, ou comunhão. Ele fala, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. O pecado na vida do homem é que torna impuro, é que corta o vínculo da comunhão com Deus, com o resultado a desfrutar da comunhão divina. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Hoje, Igreja do Senhor, em Cristo Jesus, você tem livre acesso à presença de Deus. Outrora, você não tinha esse privilégio. Outrora, não tínhamos esse privilégio de ter acesso à presença do nosso Deus, à presença de Deus. Mas Cristo veio, quebrando todas essas barreiras, para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar com o Senhor, para que pudéssemos, amado irmão, hoje dizermos que nós temos uma esperança na vida eterna, pelo o que o Senhor Jesus Cristo fez. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada do Espírito Santo, né? Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. E aqui, abordando a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, né? No Antigo Testamento, morada de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus, aonde Deus está, no tabernáculo. E hoje, fazia alusão também. Depois, ao templo israelita indicava o lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo. Por causa de quê? Da reconciliação. Através de Cristo Jesus, que veio para reconciliar o pecador, o homem, com Deus. Graças a Deus. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Será que você está realmente dando toda essa liberdade para que o Espírito Santo venha habitar em sua vida, habitar em você? Se tiver problema, ainda há tempo de se consertar. A afirmação retifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas veja bem a diferença. Mas Deus habita em você. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, de cada crente, bem como no corpo interior de crente, a igreja formada por judeus e gentios. Hoje, a igreja, conforme eu falei no início, que os judeus, não como nação, mas sabemos que tanto judeus e gentios hoje, aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador, que fizeram aliança com Cristo, faz parte dessa vida de habitação de Deus, né? Desse tópico, uma síntese: Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. É um subsídio, mas nós não vamos passar o subsídio. E vamos aqui
para fechando esta lição de hoje. A comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todo chegue à unidade da fé. Ou seja, a nossa caminhada, a nossa vida como crente em Cristo Jesus. E à medida que nós vamos não é o tempo, veja bem, quer ver assim, que fala sobre a questão do aperfeiçoamento, como se fosse um processo. Não é o tempo que nos dá esse crescimento, mas é a nossa aproximação de Deus, é a nossa busca a Deus. Veja bem o que o profeta Isaías fala: buscai ao Senhor enquanto e invocai o seu nome enquanto há tempo. Tempo seu é hoje, tempo seu é agora. Aí sim, à medida que você vai buscando a Deus, é como se é um processo de aperfeiçoamento, né? Um processo de aperfeiçoamento, chegando mais perto de Deus, se aperfeiçoando mais, né? E a sua fé estará sempre acrescentando, a sua fé estará sempre aumentando. É isso que Deus quer de cada um de nós, daqueles que estão, que fazem parte da sua igreja. A pedra angular é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Não tem quem vai substituir Cristo, não tem nenhum Deus que tem surgido por aí, que muitos credos religiosos têm se levantado. Ninguém, nenhum desses pode substituir a Cristo Jesus, porque foi o único que deu a sua própria vida em prol de resgate do homem que jazia no pecado, na miséria, separado de Deus. Os outros que são levantados por aí nunca deu a sua vida e nem pouco tem poder de dar a sua vida em resgate em resgate do pecador, de forma nenhuma. Mas tem muitos aí, hereticamente, que substitui, mas está certo? Não. O único que nos pode realmente levar à presença de Deus é só Cristo Jesus. Não tem outro meio. Ele é o caminho. Não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Não pode ser anulados. Não pode ser desprezados. Não pode ser relegado de forma nenhuma. Mas temos que andar segundo a doutrina. A doutrina quer dizer ensino, né? Segundo os ensinos dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Nós não podemos de forma nenhuma, e ninguém pode revogar aquilo que foi deixado tanto pelos apóstolos como pelos profetas, porque todos eles basearam nos ensinamentos de Cristo, mesmo os profetas, ainda anterior a Cristo, mas mesmo assim falaram, e Cristo confirmou o que os profetas falaram, e viveu e andou segundo o que os profetas pregavam, ensinavam. Igreja do Senhor Jesus, guarda a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Eu vou voltar aqui e mostrar para vocês a questão da parábola que o Senhor Jesus falou. Lá em Mateus 7, do versículo 24 ao 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras
e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja bem, duas coisas importantes que o Senhor fala nesse versículo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, escuta, e as pratica. Então, é ouvir e praticar. Não é fazermos ouvido de mercador. O que é ouvido de mercador? Ouvido de mercador, ele está vendendo lá o seu produto lá, as pessoas passam e não estão, às vezes não dão nem atenção por aquilo. Então, o Senhor quer que a gente escuta e o Senhor quer que a gente venha praticar. E ele mostra quanto ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele fala que edificou a sua casa sobre a rocha, assim, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aonde ela estava edificada? Sobre a rocha. O que nós falamos? Que Cristo é a pedra angular, e todo aquele que está edificado em Cristo Jesus, pode vir a tempestade que vier, pode vir o que vier, ele está alicerçado, ele está firme, ele não vai cair, ele não vai tropeçar, mas tem que estar sempre olhando para ele, né? E aquele que ouve essas minhas palavras, veja bem, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Você que já saiu da presença de Deus, já esteve na igreja, hoje você está longe, andando segundo o curso desse mundo. A Bíblia está dizendo que tu és um insensato. Deus nunca deixou de te dar a oportunidade. Enquanto você tiver fôlego de vida, você tem oportunidade. Mas não deixa o tempo passar e deixa de ser insensato. Volta para Deus, volta para o Senhor e edifica a sua vida na palavra do Senhor e viva. E aí vem, desceu a chuva e correram rios e assopraram o vento e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Você está achando que saindo da presença de Deus é simplesmente viver o mundo, passar esta vida? Grande vai ser o teu encontro depois desta vida. Sério. Muitas pessoas não gostam de falar sobre o sofrimento pós-morte. Mas todo aquele que morre sem Cristo Jesus, infelizmente, não é eu que falo, é a palavra de Deus. Veja bem a parábola do rico e Lázaro. E o Senhor Jesus fala que o rico usufruiu, tinha tudo aqui. Mas quando os dois partem para outra vida, mesmo aquele homem que mendigava, sofria, passando pela miséria, mas ele foi levado para o seio de Abraão. E o outro foi levado para o Hades, sofrimento, angústia, e pedindo ao Senhor que autorizasse Lázaro para tocar ao menos, né, com o dedo molhado na sua língua, para que aliviasse aquela aflição que ele estava. E eu pergunto, Lázaro teve permissão? Não teve. Um está de um lado, o outro está do outro. Os salvos em Cristo Jesus estão de um lado, mas aqueles que estão fora de Cristo Jesus estão do outro lado. Os que estão em Cristo irão gozar a vida eterna, e os que não estão em Cristo, infelizmente, irão para o sofrimento eterno. Esta é a realidade, porque rejeitou a Cristo. Ele veio para reconciliar o homem com Deus, mas o homem rejeitou. Ele veio para que o homem pudesse ter a liberdade, o livre acesso ao santuário de Deus, mas o homem não quer entrar dentro desse santuário, e Cristo veio para quebrar todas essas barreiras, reconciliando o homem com Deus. Portanto, se você está ouvindo a nossa voz, não demore em voltar para Jesus ou fazer uma aliança com Cristo, porque essa vida é passageira. Esta vida é momentânea, mas a eternidade
A eternidade é eterna, não tem fim. E vamos com o Senhor. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. Que Deus possa, eu não vou dizer que Ele possa te revelar, porque Ele já revelou. A palavra dele já está revelada aí, só basta seguir, né? Mas que você possa abrir os seus olhos e olhar que você precisa de Jesus. Graças a Deus. À noite nós temos aqui um grande culto da família. Concito toda a igreja para, a partir das 19 horas, os irmãos abrir seu Facebook, abrir seu YouTube e assistir o culto online, ao vivo aqui. Que Deus possa abençoar a igreja do Senhor. Eu volto aqui para o diácono Cláudio para fazer as considerações finais. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Essa manhã. Glória a Deus, amém. Essa manhã nós tivemos aqui essa lição muito bom, muito edificante para a igreja do Senhor. A igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Agradecemos a todos desde já que nos acompanharam essa lição nessa manhã, essa escola dominical. E como o pastor já falou, à noite, o culto da família, né? O culto da família. E no próximo domingo também, dando continuidade à escola dominical, até que possamos estar reunidos de volta aqui nas manhãs de domingo, para estarmos pessoalmente aprendendo e ouvindo a palavra do Senhor. Porque o melhor é estarmos reunidos na casa do Senhor. Como o pastor Pontovão falou, na lição foi falado, que nós somos um edifício edificado, mas isso não quer dizer que nós não devemos vir à igreja. O livro de Provérbios, capítulo 18, fala exatamente sobre isso. Aquele que injure contra a sua própria separação, né? Então vamos agradecer mais essa manhã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos orar, agradecendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso venha ficar arraigado em nosso coração, que nós devemos aprender que Cristo é a pedra fundamental e que nós devemos estar arraigado nessa pedra fundamental que é a igreja, da igreja do Senhor, que é a igreja de Cristo, que Cristo é a pedra fundamental. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus possa a cada dia estar com as suas mãos de misericórdia sobre a sua igreja. Amém? Estamos chegando aos fins dos tempos e precisamos nos despertar. E que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém, graças a Deus.